Tudo às claras no ar, respondendo as perguntas de vocês. Tem perguntas sobre Bahia, tem perguntas sobre Liga dos Campeões, tem perguntas sobre culinária francesa, sobre Nápoles, sobre livros, enfim, tem muita pergunta por aqui. Pergunta também sobre Marcelo Beckler, vocês sempre perguntam. Então vem comigo, já deixa o like no vídeo e a gente vai responder aqui perguntas de vocês, tá bom? Vamos nessa, se você já deixou o like no vídeo, confere se você já se inscreveu no canal. A meta é de 15 mil inscritos até o fim deste mês de fevereiro, que finalmente começou. Então, me ajuda aqui, deixa nos comentários sua opinião sobre as perguntas e já que a gente, sobre as respostas, na verdade. E já que a gente está em fevereiro, conta pra mim, o que você vai fazer no carnaval? Tem pergunta sobre carnaval também. Então vamos lá, começando pela pergunta do Neilson Souza 8, que é a seguinte: qual o melhor jogo do Bahia que você foi? Neilson, eu não sei se foi o melhor jogo do Bahia que eu já fui, porque eu já fui em muitos jogos e quando você fala em melhor, talvez tenha tido um jogo em que o Bahia jogou melhor e talvez eu não lembre aqui. Mas eu vou contar para você talvez o jogo mais emblemático que eu já assisti do Bahia, tá? E eu estou falando da final do Campeonato Baiano em 2012, Bahia e Vitória, jogo em Pituaçu, atenção, porque a Fonte Nova estava em reforma, e foi 3-3 com 2 viradas, e o Bahia foi campeão, apesar do empate, né, tinha a vantagem e o Bahia foi campeão, e pra mim foi o jogo mais marcante que eu já vi do Bahia e um dos mais marcantes da minha vida, e aí eu conto pra vocês por quê. Nesse jogo, eu estava fazendo a minha o meu primeiro trabalho como comentarista sozinha numa final de campeonato, porque nessa época eu já trabalhava na Rede Bahia, né, afiliada da Globo, na Bahia e no Sport TV, mas no ano passado eu tinha feito o Campeonato Baiano, tinha comentado o Campeonato Baiano, foi minha estreia, inclusive, comentando o futebol, na TV Bahia. Então eu comentava junto com o Thiago Mastroianni e o Jorge Alain, quer dizer, o Thiago Mastroianni era o narrador e o Jorge Alain era o outro comentarista, então a gente comentava junto. E no ano seguinte, pelo Sport TV PFC, eu comentava sozinha, né? Eu era a única comentarista junto com um narrador. Então foi a primeira vez que eu fiz uma final de campeonato comentando sozinha, foi um jogaço com 2 vitórias. E o Bahia não conquistava um título há 10 anos. E assim, não é que não conquistava um título, o Campeonato Brasileiro, não conquistava nenhum título, incluindo aí Campeonato Baiano. Então, foi um momento assim, difícil de explicar o que aconteceu em Pituaçu naquela noite. E foi um dos momentos em que eu percebi o quanto que eu tinha uma ligação forte com o Bahia, o quanto que o Bahia representava muito de quem eu era, do que eu acreditava, e eu falo, né, já contei aqui em outros momentos a minha história como torcedora do Bahia, né, quando que eu descobri que era torcedora do Bahia, e esse talvez tenha sido o maior momento pra mim de consciência de que, o Bahia me pegou. Então, lembro desse jogo com muito, 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 muito carinho. Neilson foi absolutamente especial pra mim. Pergunta agora do Ney Sodré. O que mais gostou da culinária francesa até agora? Ney Sodré, eu não sou fã da culinária francesa, vocês sabem que eu sou absolutamente fã da culinária italiana. E o que acontece com a comida francesa? Eles usam muitos ingredientes que eu não gosto tanto. Primeiro que muitas das coisas são feitas com... Eles usam muita manteiga nas receitas. Eu não gosto de receita com manteiga. Eu, por exemplo, não compro manteiga em casa, não tenho manteiga em casa, eu faço tudo com azeite. Então, a manteiga nas coisas, normalmente eu já não gosto. Eles comem muita carne, então assim, carne de coelho, carne de veado, que mais? Carne crua, né? O tartar. Então, eles fazem muita coisa assim, com gostos muito fortes de carne, que eu não gosto tanto. Eu não gosto tanto, não. Eu não gosto mesmo. E o francês valoriza muito, e não tem nada de errado nisso, é de cultura.
o francês valoriza muito a alta gastronomia, né? Então, os restaurantes com estrela Michelin, avaliados como os melhores do mundo, restaurantes muito requintados. Eu não gosto muito disso, não é muito o que me chama. Claro que de vez em quando eu vou ali aproveitar, de vez em quando eu vou ali aproveitar, sim. Uma vez ou outra na vida eu já experimentei, né? Mas assim, eles comem o escargot, né? Que é aquele caramujozinho, eu acho aquilo terrível, eu já experimentei, acho terrível. Então eu não sou muito fã. Eu gosto mais de comida conforto, que puxa mais pro lado da comida italiana. Eles estão muito menos preocupados com a apresentação, com a coisa ser refinada, com requinte. E estão mais preocupados realmente com o sabor, a quantidade, você se sentir confortável. Então eu me identifico muito mais com esse sentido da cultura da comida italiana. Tem uma coisa na culinária francesa que é absolutamente tradicional, que eu amo, que é a sopa de cebola daqui. Isso sim, eu adoro essa sopa de cebola. Inclusive, tô contando os dias pra comer de novo, porque eu estou de dieta nesse momento, porque eu comi igual a maluca no Brasil, né? Então, eu ainda não fui comer sopa de cebola desde que eu cheguei aqui. Mas eu já fiz, inclusive, lá no meu Instagram, tem um destaquezinho com algumas sopas de cebola que eu já provei e eu fui dando nota e tal. Pergunta agora da Camila Nogueira, acho que é isso. Camila Nogueira. Você e o MB conversam muito sobre futebol ou só deixam restrito ao momento de trabalho? Camila, a gente fala pouco sobre futebol, a gente assiste muito futebol junto. Normalmente, quando eu tô em Barcelona, ele tá aqui em Paris, obviamente a gente tem que assistir muito jogo e a gente também assiste muito jogo por vontade, né? Se tem jogo legal, enfim. Mesmo não sendo, por exemplo, o PSG, que é o clube que eu cubro no dia a dia, né, especificamente, nem o Barcelona, mas tem um jogo bom do Real Madrid, a gente assiste, tem jogos do italiano, a gente assiste. Então, a gente assiste muito o jogo junto, e aí de vez em quando, durante o jogo, tem ali um comentáriozinho, alguma coisa, mas a gente, por exemplo, não senta pra jantar e fala sobre futebol. A gente fala muito sobre trabalho. Então, sobre viagens, enfim, questões de trabalho. A gente trabalha na mesma empresa. Então, a gente fala muito sobre o entorno, mas a gente raramente discute, sei lá, um time. O que tá acontecendo com o Barcelona? A gente não conversa isso numa mesa de jantar. Outra pergunta da Camila. Quais cidades da Itália você recomenda para quem vai visitar pela primeira vez? Primeira vez, não tem nenhuma dúvida, é Roma. Tem que ir a Roma se é a primeira vez. Depois, ou se você tem mais tempo, aí você coloca outras cidades. Eu, Clara Albuquerque, sempre coloco Roma e depois seria, acho que Florença, Veneza. Veneza é uma cidade complicada no sentido de que você precisa ver a época, é uma cidade cheia. Não é uma cidade tão gostosa de você... É linda, tá? Mas não é uma cidade tão gostosa de você passear, porque pode ser que esteja com água até a cintura no dia que você for, pode ser que esteja muito cheia. Então, assim, para você passear, sentar num restaurante com calma, não é uma cidade muito para isso, mas ainda assim, eu acho que é uma cidade que tem que ir, uma cidade única no mundo, e é muito bonito, é muito bonito. Então, depois de Roma, Florença, Veneza. Se você quer uma viagem para outro tempo, para um universo paralelo, vá a Nápoles, porque Nápoles é uma coisa assim absurda, no sentido de, primeiro que é uma cidade muito única no mundo, com características muito únicas no mundo, e parece que eles pararam no tempo em diversas coisas. Então, Nápoles. E aí, eu não sou muito fã de Milão, tá? Eu acho que o Duomo de Milão, a Catedral de Milão, ela é lindíssima. Para quem gosta de arquitetura, arte, alta costura, moda e tal, pode ser. Não é algo que me chama também. Então, por exemplo, eu não faço compras, eu sei, por exemplo, eu sei da existência sei lá, da Louis Vuitton, Prada. A Louis Vuitton nem é italiana, né? Mas a Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, claro que eu sei. Mas eu não tenho nada, absolutamente nada dessas marcas. Eu não entro nessas lojas, eu não compro bolsa de marca. Então, para quem gosta desse universo, para quem vai se encantar com essas vitrines, mesmo que não compre, vale a pena. Eu, particularmente, não amo Milão. Depois das principais cidades assim mais famosas, eu sou apaixonada por Bolonha e Verona. São duas cidades meio à parte, nesse sentido, de não serem as principais, mas eu sou absolutamente apaixonada. Então, se alguém tiver
assim, mais tempo, quiser fugir um pouquinho de Florença, Milão e Veneza, Bolonha e Verona. Turim é uma cidade lindíssima, mas não é uma cidade tão turística. Eu recomendo numa viagem depois que você já explorou um pouquinho. E aí, obviamente, tem as praias da Itália, que são outro capítulo. Eu já tô me alongando demais nessa resposta, vou seguir para a seguinte. Com certeza falarei mais sobre Itália em outros momentos aqui. Lembrando, se você tá aí, não esquece de curtir o vídeo, que super me ajuda, e também de se inscrever no canal. Se você não tá inscrito ainda, confere, porque o pessoal assiste o vídeo e esquece de se inscrever. E aí depois, uma hora, ai gente, não tava inscrito. Se inscreve, gente, que eu quero chegar a 15 mil inscritos, me ajuda aí. Nilson Santos, acredita que o Bahia fará uma boa campanha na Série A, podendo pegar uma Libertadores direta? Nilson, o que é uma boa campanha para você? É apenas uma Libertadores direta? Se for isso, eu não confiaria nisso. Eu confio que o Bahia vai fazer uma boa campanha, brigando por coisas importantes. Eu não acho que vai brigar por título brasileiro ainda nessa temporada, pelo que eu tenho hoje de material, né? O que eu tenho hoje de material são grandes reforços, um time numa prateleira muito acima do time da temporada passada, então já não é time para brigar por rebaixamento. Se isso acontecer, para mim é frustrante, é fracasso, mas a gente ainda não viu tanto desse time entrosado, evoluindo coletivamente, taticamente. Então essa parte a gente ainda precisa de um pouco mais para saber em que prateleira ele de fato vai brigar. Se é por vaga na Libertadores, seja como for, ou se já é num passinho acima de vaga direta por Libertadores, ainda que não brigue talvez a temporada inteira, né? O Campeonato Brasileiro inteiro pelo título, mas esteja ali na sexta colocação, quinta colocação, podendo surpreender um pouquinho. Eu acho que é um Bahia que vai terminar. Se eu tivesse que colocar assim, eu já falei isso em outros vídeos, se eu tivesse que colocar assim uma posição que seria uma boa campanha, enfim, que não sei se surpreenderia, mas que eu acho mais realista, é você pensar ali numa sexta colocação, quem sabe uma quinta colocação, eu tô um pouco por aí. Mas repito, a gente precisa ver mais da evolução desse time junto. Não são apenas trazer reforços, né? Eu gosto do trabalho do Rogério Ceni, mas a gente precisa ver como que esses jogadores vão evoluir dentro do Bahia. O Campeonato Baiano, obviamente, não é um grande teste, é um momento para você transformar a equipe num time, né? Você, de fato, ter jogadores acostumados, entrosados, mas ele não é um teste em termos de tanta dificuldade assim. E aí a gente tem Copa do Brasil também, que aí eu acho que a Copa do Brasil é um bom campeonato para o Bahia surpreender, obviamente a depender aí dos chaveamentos. Pergunta agora do Marcelo Beckler, a gente falou dele, ele apareceu por aqui. Qual jogador mais te impressionou depois do Messi? Ele sabe que o Messi foi o que mais me impressionou, até porque, para mim, é o melhor jogador que eu já vi jogar, sem nenhuma dúvida, até porque, obviamente, eu não vi Pelé jogar. Mas de quem eu vi jogar é o melhor jogador que eu já vi jogar, e eu já tive algumas oportunidades de ver o Messi jogar. Aqui no PSG eu peguei os últimos meses dele, mas não foi nem tanto demais assim. Mas eu vi o Messi algumas vezes jogando pelo Barcelona. A primeira vez, inclusive, que eu assisti ao Messi foi lá em 2010, talvez, acho que foi. Eu vim de férias e assisti não lembro se foi 2010, mas enfim, assisti o Barcelona de Guardiola, enfim, tinha Messi, tinha grandes outros jogadores. E que eu já vi depois do Messi foi o Cristiano Ronaldo. Eu acompanhei o Cristiano Ronaldo muito de perto durante 3 anos na Juventus. E eu também acompanhei, porque eu já estava aqui na Europa, o Cristiano Ronaldo em boa parte do Real Madrid, né? Não acompanhava de dia a dia, mas acompanhava o time, acompanhava o Cristiano Ronaldo como correspondente da Europa, né? E a atuação individual mais incrível que eu já vi em loco foi a do Cristiano Ronaldo, Juventus e Atlético de Madrid, em que ele faz os 3 gols e classifica a Juventus na oitavas de final? Quartas de final? Agora não lembro, gente. Mas minha memória é péssima para essas coisas. Mas foi a maior atuação individual que eu já vi num estádio. Assim, ele vai fazendo os gols e você fica assim, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Porque a atuação dele toda durante o jogo é absurda. Agora, num nível menor,
Vou trazer aqui 2 jogadores que me impressionaram muito quando eu vi a primeira vez em campo. O Mbappé, ainda jogando pelo Mônaco, quando eu fiz Juventus e Mônaco, e depois Mônaco e Juventus. Eu fiquei muito impressionada com o Mbappé. A gente já tinha, né, uma ideia do potencial dele e tal, mas eu não tinha visto ele em loco ainda. E eu fiquei impressionada com ele. E outro jogador que me impressionou muito em outros níveis também foi o Gavi, quando eu vi ele na Nations League jogando pela Espanha. Eu fiquei impressionada. Ele é um pitbull num corpo de chihuahua, acho que é o Marcelo Becker que fala isso. Assim, eu fiquei... Você não consegue tirar os olhos dele, ele jogando. Realmente me impressionou. Dan Costa Júnior pergunta: Oi, Clara, do que você sente mais falta aqui no Brasil? Curtiu muitos carnavais em Salvador? Dan Costa, eu sinto muita falta do básico, né, que todo mundo sente, que eu acho que é família e amigos. Acho que é o que eu sinto mais falta. Mas tirando isso, eu sinto muita falta de eventos, no sentido de que no Brasil você sempre tem um evento acontecendo que você é convidada, tipo assim, aniversário de alguém num barzinho, lançamento do livro de um colega jornalista, festa de, sei lá, festa não sei o que você é convidada, 30 anos da empresa que não sei o que, não sei quantos, sabe, festa da empresa, coisas assim, eu sinto falta disso. Aqui, querendo ou não, a gente tem uma vida muito mais solitária, e ainda que a gente tenha amigos, a gente não tem uma rede gigantesca de amigos, né? Então, a gente acaba não tendo tantos eventos assim. Eu sinto um pouco de falta desses eventos sociais, assim, sabe? Eu gosto, então acho que eu sinto um pouco de falta disso. Se eu curti muito carnaval em Salvador, muitos carnavais em Salvador. Meu primeiro carnaval eu pulei, eu tinha acho que 12 anos. Isso tem muito tempo, hein, gente? E assim, dentro de bloco, meus pais levaram até o bloco começar, subiu a corda. Eles foram acompanhando pelo lado de fora, encontraram a gente no fim, né? Eu fui com umas amigas, meu irmão também foi. Então, assim, eu pulei muitos anos de carnaval, assim, dos 12, acho que até meus 20 anos, eu pulei quase todos os anos. E pulei depois também. Pulei muitos anos de carnaval. Eu mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha 29 anos. Eu morei no Brasil até meus 33, 34, né? Então eu passei alguns carnavais no Rio, quando eu já morava no Rio, mas a quase todos os outros eu pulava carnaval em Salvador. Eu não amo axé, eu não amo o carnaval em si, por exemplo. Eu não fico aqui desesperada que tá tendo carnaval em Salvador e eu não tô. Mas hoje, que já tem... Agora tá fazendo uns 7 anos que eu não vou no carnaval em Salvador, porque sempre tem Liga dos Campeões na data do carnaval. Aí eu tô sentindo falta, porque aí não é 1 ou 2 anos, né? São 7 anos. Aí eu já tenho saudade. Jair Lima pergunta: Eu acho que o Napoli joga pior entre todos os que estão no mata-mata da Liga dos Campeões. E você? Eu acho que não, Jair. Eu não acho que o Napoli tem um pior futebol das oitavas de final da Liga dos Campeões. Confrontos das oitavas da Liga dos Campeões. Por exemplo, eu não acho que o Napoli joga pior que o Copenhagen. Eu não acho que o Napoli joga pior que o PSV, que o Borussia Dortmund. Não acho que joga pior do que a Lazio. Não acho que joga pior do que talvez o Leipzig. Então, só aí já foram vários, né? O que eu acho que acontece com o Napoli é que é um time irregular. É um time que hoje ainda tem momentos muito bons em determinadas partidas, ainda tem lances de muito talento, porque ainda tem jogadores de muito talento, mas ele não tem mais regularidade de atuações em alto nível. Então, ele, de certa forma, ganhou, acho que uma chance a mais nas oitavas de final, porque vai enfrentar um Barcelona, que é outro time bem... O Barcelona não é nem irregular. O Barcelona tem jogado mal os últimos jogos, né? Vamos ver até o dia 21 de fevereiro, quando tem o jogo entre Napoli e Barcelona, jogo na Itália, se o Barcelona vai conseguir dar uma melhorada. Mas o Barcelona, nesse momento, é um caos. Então, junto com talvez Inter e Atlético de Madrid, apesar de eu achar que a Inter é mais forte, eu acho que são os 2 confrontos mais equilibrados dessas oitavas de final. Porque eu acho que City e Copenhagen, o City é claramente favorito, Real Madrid e Leipzig, o Real Madrid é claramente favorito, PSG e Real Sociedad, o PSG não é,
é claramente favorito. Acho que tem uma pergunta sobre isso, então já falo sobre esse confronto. Lazio e Bayern. O Bayern é claramente favorito. PSV e Borussia. Acho que o Borussia é favorito. E Arsenal e Porto. Acho que o Arsenal é favorito para enfrentar o Porto. Então, e por exemplo, não acho que o Napoli joga tão pior que o Porto. Acho que o Porto é um jogo complicadíssimo. É um time que é muito bem treinado e muito chato. Mas o Napoli, quando faz as suas grandes partidas, eu acho que joga melhor que o Porto. O problema é que o Napoli é irregular. Talvez o Porto não seja tão irregular. Não acompanho, confesso, todos os jogos do Porto. Pergunta do Marcelo Bessan, 71. Clara, você acredita realmente que o Citigroup vai investir de verdade na SAF Bahia? Marcelo, acredito que sim. E acredito que eles estão mostrando que sim. Não só pelos reforços em campo. A gente está vendo que depois de um primeiro ano em que o City estava arrumando muita coisa nos bastidores, ele deu um passo adiante nos reforços, né, na parte técnica, na parte de futebol em campo. Já fez isso, acho que não tem nenhuma dúvida. E todas as movimentações fora de campo mostram que o Grupo City acredita no projeto do Bahia, que não pegou, não comprou e vai deixar do jeito que tá e ver se o que acontece. Por exemplo, o grupo está estudando um novo CT. Você não faz um novo CT para um clube que você não quer investir, que você não vai acreditar. O Grupo City também sanou boa parte das dívidas do Bahia, não lembro agora os números, mas assim, de uma forma absurda recentemente. Então, eu acho que as ações que o Grupo City está fazendo agora mostram que ele vai sim investir no Bahia e transformar o Bahia, tirar o Bahia da prateleira em que ele está e colocar numa prateleira mais acima. Se essa prateleira mais acima vai trazer um campeonato brasileiro daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, a gente não sabe. Mas eu acredito que a troca de prateleira vai acontecer. E Matheus Farias pergunta: olá, Clarinha, como anda a sua vida de escritora? E Matheus Farias, ela anda paradíssima. Eu tenho mais 2 ideias de livro, mas eu confesso que na minha rotina, atualmente, eu não tenho dado prioridade para isso. Eu preciso fazer... Antes de começar a escrever o livro, eu preciso de fazer um projeto. Não só do livro em si, mas um planejamento, né, para escrever esses livros. E eu vou ser muito sincera para você hoje, o que acontece, Matheus, escrever livro não dá dinheiro nenhum. E hoje, para eu fazer isso, eu preciso tirar algo da minha rotina que me dê dinheiro. E hoje, eu preciso do dinheiro. Então, os livros hoje estão um pouquinho fora do planejamento. Antes, esses livros não me davam dinheiro, mas eu estava numa fase da minha carreira que era importante para mim construir uma base como profissional que hoje eu já tenho. Então, por isso que os livros hoje estão um pouquinho parados. Rodri Viana pergunta: você acha que a Lazio pode passar pelo Bayern? O Baião da Massa não tá jogando nada nessa temporada. Rodri, eu ainda acho que o Bayern é favorito, falei aqui há pouco tempo sobre isso. Mesmo que o Bayern não esteja jogando maravilhosamente bem, a Lazio, os últimos resultados da Lazio não são ruins, não. A Lazio voltou a brigar por vaga em competição europeia, né? Tá na 6ª colocação do campeonato italiano. Mas essa Lazio é uma Lazio muito xoxa, sabe? Não é um grande futebol, não tem grandes nomes nesse momento, em grandes momentos. Então, para mim, o Bayern ainda é bem favorito. Ainda é bem favorito para vencer essa Lazio. Se fosse um jogo só, aumenta a chance da Lazio, né? Porque, querendo ou não, a gente viu algumas partidas do Bayern nessa temporada que num jogo só ele foi eliminado de Copa, num jogo só ele, enfim, perdeu para um time muito inferior a ele, mas 2 jogos decidindo na casa do Bayern de Munique, eu acho muito difícil. Tem chance? Tem, porque é futebol. Mas falar que eu acredito neste momento, que eu boto fé, não boto não. Pergunta do Lucas Campos agora. Clara, Mourinho ainda tem espaço na Europa? Sim, mas ele tem espaço na Europa sem ser alto nível. Eu não acho, por exemplo, que o Mourinho tem espaço para estar talvez, Big Six hoje da Inglaterra. Por exemplo, Klopp vai sair.
Não acho que o Mourinho tem espaço no Liverpool. Sei lá, um top italiano. O Pioli deve encerrar o ciclo no Milan. Não acho que o Mourinho é técnico pro Milan agora. Quem mais? Juventus. Se a gente pensar num... Barcelona nem se fala pelo estilo, né? Mas eu tô pensando em grandeza de clube. Um Bayern de Munique. Eu não acho que o Mourinho hoje é um técnico de primeira prateleira. Eu acho que ele tem uma grandíssima história que é preciso ser respeitada. Mas eu acho que ele hoje é um técnico com um perfil muito mais de apagar incêndio do que de você criar um projeto em torno do trabalho dele. Então, por exemplo, na Roma, o início dele é muito bom, acho que ele traz algo para Roma, e eu acho que a Roma, por mais que, enfim, tenha uma tradição absurda e tal, a gente não tá falando da primeira prateleira do futebol europeu, né? Então eu acho que o Mourinho tá para times numa prateleira onde está a Roma, talvez eventualmente um pouquinho abaixo. O final do trabalho dele na Roma é muito ruim. Então, é por aí. Eu acho que ele tem espaço? Tem. Agora, ele tem espaço nos times que estão brigando por título de Liga dos Campeões? Não. Aí já não acho. Pergunta agora do 071 Vincim. Dia 18 é Bavi. Vai assistir? Vou, com certeza. Não lembro o horário, mas eu lembro que é um horário absolutamente bom aqui para eu assistir. Então vou assistir o Bavi. É no Barradão, né? Esse jogo é um jogo só. Ao menos nessa primeira parte agora, né? Do Campeonato Baiano. E aí, comparando um pouquinho os times, é claro que eu não assisti nenhum jogo do Vitória essa temporada. E só vou assistir se jogar contra o Bahia. Então, eu não consigo falar muito em termos de atuações do Vitória. Mas a gente não tem nenhuma dúvida de que o elenco, o time do Bahia tem uma qualidade muito acima do time do Vitória. Mesmo sendo no Barradão, para mim, o Bahia tem todas as condições de vencer. É um time que, inclusive, está crescendo coletivamente, né? Porque os primeiros 2 jogos do Campeonato Baiano, o Bahia não jogou com o time titular. Depois que passou a jogar com o time titular, só venceu. O Vitória não acompanhei tanto, mas ainda assim é um time mais irregular. Acho que não tá poupando o jogador, né? Enfim, se tiver torcedor Vitória aí, pode me corrigir. É um jogo só, pode vencer? Claro que pode. Mas se eu tiver que dar aqui a minha opinião do que deve acontecer, ainda que não aconteça, é que o Bahia tenha mais probabilidade de vencer. O Bahia tem, inclusive, o dobro de gols marcados do Vitória e sofreu 1 gol a mais. O Bahia sofreu 4 gols e o Vitória sofreu 3. Mas vamos lembrar que os 2 primeiros jogos do Bahia, o Bahia não jogou com o time titular. O Vitória perdeu no último jogo. Enfim, então assim, dando um pitaquinho aqui sobre o Bavi. Pergunta agora da Sara Nogueira. Qual foi a viagem mais inesquecível e a mais desafiadora que você realizou? Sara, eu tive 2 viagens que para mim foram muito marcantes, assim, talvez inesquecíveis. Vou falar talvez das mais recentes, assim, não de quando eu era tão mais nova. Mas a viagem que eu fiz pro sul da Ásia em 2012, 2013, talvez, que eu fiz Tailândia, Vietnã e Camboja. Foi uma viagem inesquecível, porque eu acho que foi a primeira viagem para um destino mais distante do que eu conheço, né? Enfim, sair do Ocidente, né? Então, para mim, foi a primeira vez que eu tive contato com uma cultura muito diferente, de cidades com vida muito diferente, e me impressionou muito. Eu amei essa viagem e espero em breve poder repetir parte dela, porque é uma viagem que eu tenho muita, muita, muita vontade de voltar. O Marcelo Beckler não conhece esses países, então a gente tá... Em algum momento a gente vai fazer essa viagem pelo sul da Ásia novamente. E uma viagem desafiadora, Sara, eu tive algumas viagens quando eu era mais nova, que foram viagens, assim, de estudo, né, digamos. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos para os Estados Unidos. Fazer o high school americano e tal. E foi uma viagem, assim... Foi a viagem que eu mais amadureci na vida, mas talvez tenha sido uma das piores viagens
É que foram, enfim, não foi uma viagem de 15 dias, né? Eu não completei o ano inteiro, mas fiz o semestre e foi uma viagem muito difícil. Eu tive muitos problemas com a minha primeira família, a família que adota, né, o estudante, mas assim, barra pesada mesmo, assim, da coordenadora da coisa ter que meio que me buscar lá, assim, meio que me resgatar lá, porque os meus pais americanos, enfim, aconteceram alguns problemas, assim, entre eles, e aí eles não deixavam que eu me comunicasse com os meus pais, enfim, inventaram coisas, enfim, foi uma loucura. E eu tinha 16 anos, né? Então, assim, eu só chorava e queria voltar para casa. Então, foi uma viagem muito desafiadora, mas que mudou muito a minha cabeça no sentido de ser uma pessoa mais, assim, mais forte para as frustrações. Obviamente, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu tive uma família que sempre me deu tudo, eu estudei em bons colégios, nunca me faltou nada, tive grandes oportunidades na vida, como essa de fazer intercâmbio, enfim, de viajar, de estudar tudo que eu queria. E foi talvez a primeira dificuldade na vida que eu tive, assim, sabe? E eu tava sozinha, então foi muito importante pro meu amadurecimento, assim, como pessoa. E a outra viagem desafiadora é um pouco parecida, mas ela já foi um desafio mais legal, assim, foi o semestre que eu fiz da faculdade na Espanha, quando eu tinha 21 anos, que foi a primeira vez que eu vim pra Europa. Então, tinha muito desafio ali, enfim, eu vim morar também em outra cultura, mas primeiro que eu já era mais velha, não tive tanto perrengue assim, e era um desafio mais gostoso, se é que dá pra gente chamar assim. Mais perguntas por aqui. O 2, White Wolf 5. Esperava uma temporada tão abaixo assim do Napoli? Depois que o Spalletti saiu, eu não sei se eu esperava tão abaixo, mas na hora que o Rudi Garcia chegou, aí sim eu esperava uma temporada... Eu esperava uma temporada ruim do Napoli. Ruim no sentido, eu não achava que o Napoli iria brigar por título novamente. E com o Rudi Garcia, eu acho que era um Napoli que não ia nem classificar para a Liga dos Campeões. Porque na Itália, a gente não tem 4 vagas fáceis, né? Porque, por exemplo, se você pega a Espanha, você tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, e a quarta vaga é meio que tá ali a quarta vaga, sabe? Ela sempre tem... Ela meio que tá ali vaga, digamos assim. A vaga tá ali vaga, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Na Itália, você tem brigando não só 3 times, você tem a Inter, o Milan, a Juventus, aí você vai pegar o Napoli, a Roma, a Atalanta, quem mais que eu tô esquecendo aqui? Hoje, você tem Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Roma e Lazio. O Napoli, por exemplo, está na 9ª colocação. Então, são muitos times brigando por 4 vagas. Então, e todo ano muda. A quarta vaga, por exemplo, na Espanha, quase todo ano é o Sevilha. Nos últimos 10 anos, 8 foram o Sevilha, 7 foram o Sevilha. Na Itália, não. Muda muito o G4. Então, por isso que eu acho que a vida do Napoli ia ser difícil, e especialmente com o Rudi Garcia. Então, mas assim, não sei se eu esperava uma 9ª colocação do Napoli nesse momento. Eu acho que eu esperava, talvez, enfim, ali, 7º, 6º. Mas o Rudi Garcia, eu não sei até hoje porque que aquela criatura foi colocada como técnico deste Napoli. Mas enfim. Sara Nunes, 0,99. Sara Nunes mandou umas trocentas perguntas. Escolhi uma. Para o PSG, líder da Liga 1, podemos considerar fácil ganhar do Real Sociedad na Champions? Não. O PSG, apesar de ser líder, ele é líder de um campeonato muito fraco, né? Então, o fato de ser líder no campeonato francês é meio que obrigação, porque ele tem um investimento, uma estrutura e uma qualidade absolutamente superior de todos os outros times do campeonato. Então, o fato dele ser o líder do campeonato francês não faz com que ele seja favorito contra a Real Sociedad do campeonato espanhol. Ainda que a Real Sociedad não viva um grande momento, eu vou inclusive pegar aqui os últimos jogos da Real Sociedad, porque a Real Sociedad fez um início de temporada, assim, realmente impressionante,
e jogando muito bem. Num nível, assim, que eu acho que em certos momentos da temporada, a Real Sociedad seria favorita contra o PSG. O que acontece é que hoje a Real Sociedad não vive um momento tão grande, tão espetacular, então pode ser que o PSG não só ainda evolua um pouco mais até enfrentar, mas também tenha uma vantagem por conta das individualidades, né? A qualidade dos jogadores do PSG, ela é acima da qualidade dos jogadores da Real Sociedad. Ó, a Real Sociedad empatou no último jogo contra o Rayo Vallecano, aí teve 2 vitórias contra o Celta de Vigo, né? Porque enfrentou tanto pela Copa do Rei quanto pelo Campeonato Espanhol. Aí tem uma vitória contra o Osasuna, uma derrota contra o Atlético. Viu? Só tem uma derrota nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Só tem uma derrota nos últimos 17 jogos, mas tem 1, 2, 6. Mas tem 7 empates. Talvez tenha caído um pouco de rendimento em termos de atuação. Eu acho que o PSG passa, tá? Mas não acho que ele é favorito e que ele, assim, passa fácil, não. Não acho mesmo. Mas veremos, né? Mais perguntas por aqui. Acho que é a última paginazinha de perguntas. Estamos chegando... Eita, já passamos de meia hora. Então vamos lá. Fabrício Lima. Clara, qual é a sua avaliação do trabalho do Luiz Henrique até aqui? É uma nota 7, Fabrício. É um trabalho que não necessariamente deveria ser a tão curto prazo. Então, por isso que ele não é uma nota tão abaixo. É uma nota 7. Na minha escola, 7 era a média mínima. Então, com 7, você passa de ano, mas você não está sendo excelente. O início de temporada do Luiz Henrique, eu acho bem natural que ele tenha, enfim, que o time tenha patinado ali um pouco, alguns jogadores ainda tentando entender onde que vão jogar, enfim, como que vão encaixar. Eu achava que nesse momento da temporada o PSG já estaria melhor em termos de coletividade. É verdade também que sofreu com algumas lesões, hoje mesmo tem um problema na defesa, porque não tem nem o Kimpembe nem o Skriniar, e aí, por exemplo, o Beraldo, no jogo passado, jogou de lateral, porque quando o PSG tinha a bola, virava os 3 zagueiros, né? Então, beleza, ele jogou como lateral, mas na verdade para fazer a zaga de 3, mas não é, por exemplo, um jogador já completamente adaptado e entrosado com o time para de repente já estar participando dessa variação tática de forma tão natural, de forma, sabe, tão maravilhosa. Eu acho que o Luiz Henrique demorou a encontrar o meio-campo, ele gosta de trocar muito os jogadores e ele fala muito, né? Ele gosta de rodar o elenco para manter todo mundo motivado, só que ao mesmo tempo ele não encontra um entrosamento tão grande entre todos os jogadores. Então, é uma nota 7, mas repito, é uma nota 7 porque eu acho que é um trabalho de médio e longo prazo. Mas, se eu for avaliar apenas essa temporada, eu acho que o PSG deveria ter evoluído mais do que já evoluiu. É o Cláudio. Cláudia 1. Mas é o Cláudio que eu sei, que sempre acompanha a gente por aqui e que mora na Indonésia, se eu não estou louca. Se pudesse mudar algo em você, o que seria? Caramba, eu fiquei pensando nisso e, assim, eu nem pensei em nada físico, tá, gente? Porque, assim, ainda que eu tenha, eventualmente, ali uma ou outras questões, não tem nada que eu diga, nossa, isso aqui me desespera, e, enfim, sabe? Não tenho nenhuma grande questão. Então, eu acho que eu mudaria em mim, eu acho que eu seria uma pessoa com mais iniciativa. Parece meio loucura eu falar isso, porque assim, se você pegar a minha trajetória, no fim das contas eu fiz muita coisa. Uma pessoa que não tem iniciativa não teria feito as coisas que eu fiz. Mas quando eu digo isso, é no sentido de que eu tomo muito pouco o primeiro passo de coisas que eu deveria brigar por. Eu normalmente sou um pouco mais passiva nesse sentido. Eu não gosto muito de confronto.
Então, às vezes eu demoro de tomar a iniciativa para fazer algo que eu quero fazer. Então, eu acho que talvez eu mudaria isso. Eu acho que eu seria um pouquinho menos preguiçosa. Eu sou preguiçosa, eu gosto. Eu seria uma pessoa mais ativa, talvez, eu acho. Mas sim, também não tô incomodada, louca com isso, não. Mas, enfim, talvez eu fizesse mais coisas, eu acho. Mas também tô bem satisfeita, viu? Tô bem satisfeita, vou falar a verdade pra vocês. E para finalizar, uma pergunta aqui filosófica do Cautico, ou Cautico, nunca saberemos. Clarinha, já conseguiu realizar seu maior sonho? Eu não sei se eu tive, assim, um maior sonho, mas eu tive alguns sonhos que eram mais abstratos, assim, sabe? Mais gerais. Então, por exemplo, eu nunca tive, o meu maior sonho era cobrir uma final de Liga dos Campeões. Nunca tive esse sonho. O que era o meu sonho? Eu sonhava em ser realizada profissionalmente. Entendeu? Era mais geral. Então, nesse sentido, realizei esse sonho. Outro sonho. Eu nunca tive um sonho específico de assim, nossa, meu maior sonho é casar na beira do mar com X música. Não, meu sonho era, assim, viver um grande amor e me casar com o amor da minha vida. Também realizei esse sonho. Então, eu acho que sim. Eu tenho outros mini sonhos, outros mini objetivos, mas eu acho que no fim das contas, assim, os meus grandes desejos de vida, eles foram muito bem atendidos. E aí, dentro deles, obviamente, eu vou criando novos desafios e novos sonhos. Mas acho que os meus grandes sonhos, eu acho que sim. Então, é essa a minha resposta pra você. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não curtiu, não esquece de sair dele sem curtir. Se inscreve no canal, meta pra gente chegar até 15 mil inscritos. Conta pra todo mundo que este canal existe por aqui. Muita gente não sabe que eu, Clara Albuquerque, tenho um canal individual aqui no YouTube. Então, conto com vocês. A gente volta em breve. Tem jogos interessantíssimos esse final de semana, hein? Tem Inter e Juventus. Vou fazer vídeo provavelmente depois desse jogo, tá? O famoso clareou da rodada. Esse jogo é domingo à noite aqui, domingo de tarde no Brasil. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. Mais de 40 minutos de vídeo por aqui. E até a próxima.